livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 3. Exercício do amor cristão. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, CEL de 2010. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Perfeição, viver no mundo, valores da simplicidade e da humildade, sentimentos enobrecedores, de tudo isso nos fala a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhando para a nossa sociedade espiritual e também para a nossa sociedade encarnada, observamos que estamos todos convidados à prática desses valores, buscando assim a chamada perfeição de que nos falou Jesus. Como? Como ser perfeito no meio de uma sociedade tão dispar nas suas ideias? E quais são os sentimentos tão complexos que caracterizam o ser humano? A própria mensagem nos diz: buscai a simplicidade, evitai as contendas, sacrificai ao mundo, mas com simplicidade, busquemos acima de tudo a Deus. Como evitar a contenda? Como evitar o mal-estar? Como buscar a simplicidade? Entre muitas coisas, é necessário ao ser humano respeitar os limites de cada um, sentir que cada indivíduo está em uma faixa de vida cujos limites não consegue ultrapassar. E não se pode exigir dessas pessoas além daquilo que elas têm para dar. Será então necessário aceitarmos de todos o comportamento que eles têm, invadindo o nosso próprio, machucando a nossa natureza? Não, não é isso que quero dizer. Mas sim que, se temos a possibilidade de compreender mais o próximo, devemos exercitar esta compreensão a mãos cheias, de modo que as criaturas nos vejam como representantes da caridade. Ora, as pessoas, geralmente, na casa espírita são, pode-se dizer sem sombra de erro, verdadeiros escândalos de que nos fala o Evangelho. São confusas, tumultuadas, com as suas simplicidades ou com a sua ignorância, ou com o seu ato deliberado de tentar fazer com que as coisas andem segundo os padrões que elas estabelecem. Constituem-se estas pessoas em verdadeiros testes de amor ao próximo, de tolerância, de convivência fraterna e de pacificação. Viver em certos momentos é uma arte, e em outros é o exercício do amor cristão. Numa casa como a nossa, que se modela a pouco e pouco dentro dos padrões do bem e do Evangelho, encontraremos inúmeras vezes oportunidade de desistirmos de fazer o bem, alegando que tal pessoa não tem condição de viver conosco porque não é capaz de entender o caminho que estamos trilhando. Mas respondem os bons espíritos que cercam a todos. Será através dessas pessoas que vocês irão ver o que corrigir no próprio comportamento. Será através desses membros ocultos do sofrimento que conseguiremos observar a fealdade que ainda existe em nós, a insegurança que carregamos no nosso ser, a indiferença ante a dor. Uma sociedade como a nossa que se forma pede companheiros bons, mas atrai companheiros infelizes. E os infelizes são aqueles que cobram comportamentos porque justamente não são capazes de avaliar a sua própria
inferioridade. E os que estão perseverantes no Evangelho, no estudo, na compreensão, na difusão do trabalho, enfim, estes modelam tais almas pelo exemplo que dão, pelo comportamento equilibrado e pelo gesto contínuo de amor ao próximo. Modelamos a nossa casa espírita e desejamos que ela seja modelada segundo os padrões do Evangelho. Não temos amor para dar ainda. Ainda nos resta muito de animalidade. Ainda somos infelizes, exigentes, ciumentos, inquietos e inseguros, mas já temos noção do que é certo e do que é errado. E devemos ter perseverança no modelo que estamos desejando plasmar em nossa instituição. Não esmoreçamos de fazer o bem, não esmoreçamos de falar do bem. Multipliquemos os nossos gestos de benemerência, de boa vontade e façamos de nossa vida uma constante demonstração de equilíbrio. Cansaço? Claro que teremos inúmeras vezes. Vontade de desistir? Jamais. Gestos de imprudência? Com certeza teremos muitos. Mas e o sentimento de amor? Precisamos e iremos desenvolvê-lo diariamente. Silêncio na hora necessária. Paz nos momentos precisos. Prática do bem, de modo contínuo. Amor ao próximo como meta por alcançar. Repito, nossa casa espírita, qual argila que está sendo modelada pelas mãos de todos aqueles que aqui, presentes, precisam ter um modelo. Este modelo é Jesus. O padrão é dado pelo Evangelho. O amor é o cristão. Os sentimentos serão sempre os nobres. A paciência será nossa irmã. A esperança, nossa companheira. E a vida será vivida. E teremos aqui não apenas 10, 11, 12, 40, 50 anos de vida, mas teremos dentro do nosso coração o hábito constante de viver em paz. E será a paz a argamassa com que levaremos e ligaremos os inúmeros tijolos, ou seja, as inúmeras qualidades que cada um dos presentes tem no coração para construir o prédio da fraternidade que será essa casa. Que modifiquemos os hábitos quando necessário, que aprendamos o bem continuamente, que não esmoreçamos nunca e que sigamos adiante, pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de seguir em paz, criando dentro de nós o sentimento nobre e profundo, o sentimento do amor ao nosso semelhante. De posse desse tesouro, chegaremos cada vez mais adiante, porque o céu pode estar longe, pode ser que jamais o vejamos nos milênios que vêm pela frente, mas a fraternidade e o bem, estes estão ao alcance das nossas mãos. Busquemos estes valores e façamos de nossa vida uma vida de lutas, de luz, de paz e de muito amor no coração. Que o amor único de Deus inspire também esta casa em sua caminhada. Desejamos a todos a alegria do dia de hoje e a continuidade das alegrias dos dias que se seguirão. Muita paz, meus caros amigos, todos irmãos em Jesus. Muita paz, Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 12/10/2003. Olá, amigos. Hoje estarei fazendo a reflexão sobre a mensagem, essa mensagem de hoje, que é o exercício do amor cristão. Lembrar que muitas vezes todos nós refletimos e pensamos assim: como eu posso ter esse amor cristão se ainda não conquistei ele? Como conquistá-lo, né? É muito difícil para nós ainda falar desse amor. Às vezes pensamos assim. Mas como Antônio de Aquino trouxe a lição de hoje, falando como será,
Como conseguir isso? Como conquistar esse amor? Claro que é com muita dificuldade, porque ainda somos espíritos ainda caminhando, não é verdade? Estamos espíritos ainda na nossa infância, vamos dizer assim. Mas ele vai colocando para nós que existem algumas maneiras, algumas coisas que já podemos fazer, alguns esforços que nós podemos fazer. E lembrando que ele fala justamente aqui da casa espírita, a instituição que nós frequentamos. E às vezes é difícil, né? Conviver com o outro. Não existe outra maneira de conquistarmos esse amor. É convivendo, cada um de nós, um com o outro, entendendo, compreendendo o outro. Muitas vezes achamos difícil. Por quê? Porque não entendemos o companheiro. Aquele que muitas vezes, como diz a própria página, parece o nosso espelho, não é verdade? E aí ficamos, às vezes, triste, às vezes chateados, mas é justamente pela nossa dificuldade, porque ainda não temos esse amor como Cristo. E como o exemplo que Antônio de Aquino traz para nós na página, o exemplo falando que o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus tem esse amor, não é verdade? Ele é o exemplo para todos nós, mas só que ainda não conquistamos o amor como Jesus trouxe para todos nós. Mas estamos caminhando para isso. É isso que temos que ter na nossa mente, é isso que temos que guardar junto aos nossos corações. Lembrar que nós um dia iremos chegar até Jesus. Seremos igual a Ele na questão do sentimento. Seremos um espírito elevado. Mas para isso precisamos caminhar agora, nesse momento, fazendo o nosso esforço a cada encarnação. E Antônio de Aquino, lembrar que Antônio de Aquino, durante a leitura, né, se continuarmos lendo, vocês vão observar que ele vai se colocando igual a nós. Muito interessante. Por quê? Porque logo no início ele vai nos dizendo que tanto no plano espiritual como aqui no plano material, o espírito vai desenvolvendo esse sentimento de amor. Claro, muitas vezes falamos assim, e os guias espirituais também nos falam assim, olha, encarnado é que nós vamos dar o grande exemplo. Encarnado é que nós vamos ter, né, essa condição. Porque não lembraremos, né, do que aprendemos lá no plano espiritual, ou do que nós nos comprometemos. Mas isso não importa. Temos que agradecer a mensagem desses guias espirituais, agradecer a doutrina espírita por todo o entendimento que ela trouxe para todos nós. Lembram que quando o Cristo falou que viria o Consolador que ficaria aqui junto a nós até o fim dos tempos? É o grande Consolador. A doutrina espírita mostra isso para nós. Então, toda vez que reencarnarmos, aqui estará o ensinamento, para que nós possamos lembrar. E isso vai nos ajudando. Então, o ensinamento que guias espirituais, como Antônio de Aquino, traz para nós, essas lições, como outros espíritos também trazem, bons espíritos. Olha, isso é para confortar, é nos dar forças para que a gente continue, como ele está dizendo para todos nós. Então, num convívio da casa espírita, dizemos às vezes que é difícil, mas Antônio de Aquino vem mostrando para nós que nós podemos conseguir. Como às vezes perguntamos, como ele diz aqui, como evitar a contenda? Como resolver isso, né? E Antônio de Aquino, ele mais na frente fala para nós assim, nós vamos ler,
Ele diz assim: viver em certos momentos é uma arte, e em outros é o exercício do amor cristão. Então, ele vem colocando para nós que nós temos condições de exercitar esse amor cristão. Nós, em alguns momentos, numa casa espírita, num convívio, é difícil, porque muitas vezes, como ele vem falando para nós, ficamos cansados. Cansa, né? Cansa ter que toda hora estar, né, agradando um ao outro, apesar das dificuldades. Quando o outro, como nós falamos assim, quando o outro me espeta, é difícil. Quando espeta uma vez, eu aceito, mas quando espeta várias vezes, fica difícil. Porque nós nos sentimos espetados, não é verdade? Lembra lá do nosso irmão Gandhi, dando um mau exemplo, dizendo que ele não se sentia ofendido. Então, meus irmãos, quando nós sentimos assim, não se sentir espetado, ofendido, é porque nós já estamos compreendendo, estamos entendendo o que significa esse amor cristão, entendendo e compreendendo o outro. Numa casa espírita é muito importante isso, porque é o nosso aprendizado. Nós temos o nosso lar, onde também é o nosso aprendizado. Mas aqui, na casa espírita, no convívio com os companheiros, é que nós vamos procurar entender e compreender e começar a colocar em prática esse sentimento. Tentar, porque nós estamos compreendendo, estamos tentando abraçar o companheiro, como diz Antônio de Aquino. Vamos abraçar, sim. Vamos abraçar, vamos compreender. E quando estivermos fora da casa espírita, vamos lembrar, naqueles momentos difíceis, onde eu preciso pôr em prática, lembrar, olha, se eu consigo colocar em prática, lá na minha casa espírita, onde eu convivo com aqueles companheiros, olha, aqui eu também posso. E aí é uma prática. Não importa quanto tempo vai levar, importa que eu me sinta seguro. E se hoje eu não consigo entender um companheiro ou uma situação que eu passe, que eu possa entender amanhã, que o importante é que eu possa lembrar desse ensinamento desses guias espirituais e pôr em prática esse amor cristão. Não que a gente tenha ele em todo, né, completo como Cristo. Não é isso, não temos todo esse sentimento ainda, mas podemos de vez em quando pôr em prática, lutando, aprendendo, compreendendo, ouvindo a orientação dos guias espirituais, estudando, refletindo, como hoje estamos aqui, todos refletindo sobre a lição. De acordo com o nosso entendimento, é que cada um de nós no entendimento espiritual, né, com o nosso crescimento espiritual, que nós vamos entender a lição. Mas a cada dia, a cada passo. Então, toda vez que ouvirmos a lição, toda vez que acompanharmos, toda vez que ouvirmos uma palestra do Evangelho, onde também fazermos a leitura de uma página, que a gente possa refletir sobre aquela página. E hoje, refletindo sobre a página de Antônio de Aquino, onde fala desse amor cristão. Então, meus irmãos, que possamos a cada dia, a cada momento, continuar compreendendo, estudando e refletindo sobre o Evangelho do Cristo e sobre também a leitura dessas mensagens desses nossos irmãos como Antônio de Aquino. Que a paz do Mestre Jesus e de nosso irmão Antônio de Aquino esteja sempre junto a todos nós. Graças a Deus.